Boa tarde, eu sou pedagoga, eu trabalho na Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. A minha formação é em pedagogia e como uma pedagoga, eu já começo essa apresentação com uma pergunta. O que você que está aí assistindo, entende sobre narguile? Como você vê? Quando eu falo narguile, o que é que te vem à mente? Como que está o seu município? Você é profissional de saúde, profissional de educação, como que vocês têm observado essa propagação do narguilé no município? Qual é o público, será, que está sendo assim, mais, que está consumindo mais o narguilé? Então, é sempre bom a gente começar, para entender um tema, começar com algumas perguntas, até porque são as perguntas que acabam direcionando algumas ações. Então, se algumas pessoas também estão aqui, se pararam, em algum momento vão assistir essa aula, é porque, de alguma forma, ele toca as pessoas. Seja porque as pessoas já perceberam, sim, que em vários municípios nós percebemos que está havendo um aumento no consumo de narguilé, ou porque as pessoas querem conhecer um pouco mais. É sempre interessante a gente partir dessa pergunta para seguir as nossas discussões. Tanto que o tema da nossa aula hoje começa mesmo com uma pergunta. Narguilé, o que sabemos? E essa apresentação ela foi feita com base, eu quero dar aqui os créditos, a essa obra do Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Câncer. Eu fiz questão de colocar, inclusive, a equipe que elaborou, que organizou, tudo aqui. Tem também o endereço, para quem quiser, aqui o endereço eletrônico, mas vocês também encontram essa obra na página da Anvisa. E em algum momento eu também compartilhei com o Estado, através dos escritórios regionais. E lendo esse livro, eu comecei a perceber que ele é muito rico. É uma série, ele reúne uma série de artigos que podem ser trabalhados, desde artigos científicos, artigos assim com a linguagem bem técnica, até artigos que podem ser entendidos por profissionais, inclusive da educação, que podem conhecer melhor por pessoas da sociedade em geral, porque é sempre bom a gente conhecer a parte da legalidade, saber o que já foi produzido a respeito desse tema, porque a gente percebe também que existem muitas crenças. Será que narguilé faz mal, não faz mal? Quais são os tipos de narguilé que existem? Então, é muito importante que a gente conheça o que foi escrito. Essa é uma das obras, existem outras, no final eu deixo uma relação de leitura complementar, mas eu sugiro que vocês leiam para conhecer melhor esses artigos, porque a proposta dessa apresentação não é ficar falando exclusivamente sobre os males do narguilé, e sim a gente pensar quais são as estratégias que nós podemos desenvolver nos municípios para trabalhar essa questão, porque não basta a gente saber que existe um problema que está instalado. Nós precisamos também pensar em algumas estratégias, seja como profissional de saúde, profissional de educação, sociedade em geral, pais. A proposta é colocar o narguilé no centro de uma política, para que a gente possa desenvolver ações. Então, a apresentação ela foi dividida da seguinte forma. Vamos falar sobre a prevalência no Brasil, a estrutura, quer dizer, a engenharia do narguilé, como é que ele funciona, inclusive a pronúncia, alguns falam narguilé, eu falo narguilé. Fatores que influenciam no aumento da experimentação, nós vamos perceber que existem estratégias, assim como, por exemplo, pessoas que trabalham com programa de tabagismo, ou até outros programas, vocês percebem que sempre existem estratégias por trás da disseminação do produto. Não é à toa que muitas pessoas estão se tornando consumidoras. Vamos falar um pouco da dependência, a regulação do narguilé, quais são as recomendações, considerações finais e leitura complementar. Com relação à prevalência, é interessante, sim, quando a gente vai trabalhar, conhecer o cenário, todo o cenário que existe sobre aquele tema. E falando nisso, pensando em pesquisas, eu digo pesquisas oficiais, pesquisas que tiveram uma abrangência grande, nós temos a Pesquisa Nacional de Saúde e a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Vocês veem que a Pesquisa Nacional de Saúde, a mais recente que nós temos publicado os dados, é de 2013. Essa pesquisa revelou que a maior frequência do consumo de narguilé, ele ocorre entre os homens do Mato Grosso do Sul e as mulheres do Mato Grosso.
Mas que, Mato Grosso, então a gente já começa a perceber, então, dentre os consumidores no Brasil, mulheres é o maior número a maior frequência entre os consumidores de narguilé. Mas, no geral, a maior frequência está entre os jovens do sexo masculino, moradores da zona urbana e das regiões sul e centro-oeste. E o interessante é que, há alguns dias, eu fiz uma pesquisa também no Google, que tem uma pesquisa sobre buscas. Eu percebi que Mato Grosso está entre os 5 estados que mais fazem buscas sobre narguilé. Outra pesquisa, que a PENSE, é mais voltada para adultos. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, vocês veem, ela foi realizada pelo IBGE, realizada em 2015, revelou também que por exemplo, são pesquisas que foram feitas para verificar o estilo de vida das pessoas, alimentação, tabagismo, álcool, etc. Mas falando aqui especificamente do tabaco, nós percebemos que entre os jovens de 13 houve um aumento entre os jovens de 13 a 17 anos, que em 2012 era 4,8, em 2015 passou para 6,1. Tá? Então, o narguilé, de qualquer maneira, vocês veem que entre pessoas com mais de 18 anos, pessoas com menos de 18 anos, ele acaba sendo, quando cita outros produtos de tabaco, o narguilé acaba sendo mais frequente. E, novamente, entre os menores de 18 anos, as meninas se destacam. Tá? É um fato assim, muito interessante quando a gente for elaborar nossas políticas de saúde. Mas aí é importante também a gente entender. Por isso é que, para a Organização Mundial de Saúde, o narguilé está se transformando em um grave problema de saúde pública, porque muitos usuários, os consumidores, eles acreditam que pelo fato da fumaça passar pela água, ela não faz mal. Mas se percebe, sim, com essas pesquisas que nós temos aqui, ali, que são as mais recentes, que ela está aumentando na população adulta, crianças e adolescentes também. Mas é interessante a gente entender a estrutura do narguilé. É um equipamento, ele é vendido, né? Existem os acessórios, e aí vamos analisar, por exemplo, como seria o funcionamento. Nós percebemos, olhando aí, existem alguns modelos, mas esse é o modelo mais comum, o mais popular. Na base, no topo, nós percebemos aí que existe o fornilho, que é o local onde são colocados, são acomodados os tabaco ou fumo. Acima do fornilho, nós temos o papel alumínio, e acima do papel, esse papel alumínio, para que acima do papel alumínio fique o carvão. Aí tem o prato e o cinzeiro, tem o corpo por onde a fumaça passa, porque a queima do tabaco ela é feita a partir do carvão. Coloca o fogo no carvão, aquece o tabaco, a fumaça passa pelo corpo, vem até a base, vaso já, que são os nomes, e aí é que ela é inalada pelo indivíduo. E nós temos a mangueira e a piteira. Então, é interessante a gente observar, e aqui nós temos carvão, a forma como eles são vendidos, em briquet ou cascalos de carvão. O interessante observar nessa engenharia, nessa estrutura do narguilé, é que ele é feito para ser consumido em grupos. Tá? Aí é a socialização, para que ele seja. Outro fato que chama é que, no geral, assim, a regra é que nessa parte aqui de baixo fique a água, mas algumas pessoas colocam refrigerante, chá, suco e até bebida alcoólica. E o que chama outro fator também, que a gente começa a perceber, que esses acessórios, eles não passam por um processo de normatização com relação à higiene. A gente pensa agora em época de Covid, muitas vezes essa piteira, ela é descartável. Mas aí a gente pensa, será que as pessoas descartam? E mesmo que seja, que faça a troca, a mangueira, porque não existe um padrão para a fabricação desse produto, existem mangueiras de silicone, mangueiras de plástico, mangueiras de couro, e dependendo do material em que é feita a mangueira, existe a fumaça, ela chega até o consumidor de uma maneira, porque a mangueira de couro ela é mais porosa. A mangueira de silicone ela já tem uma outra estrutura. Tudo isso já pode comprometer também na forma como o indivíduo vai inalar substâncias tóxicas. E outro fator que chama a atenção também é o carvão. Como o carvão ele é queimado, ele é absorvido, porque nós temos alguns narguilés
que eles são vendidos como se fosse aqui é um fumo sem tabaco, um fumo sem nicotina. De qualquer maneira, mesmo que não tenha a nicotina, existe o carvão. E esse carvão ele é feito com um material que também é vendido como se fosse um material ecológico. Ele é produto de uma queima, de alguns restos, assim, ele acaba, assim, produzindo uma espécie de fumaça tóxica. Então, aí nós vimos a engenharia do narguilé, como que ele funciona, tal. Mas aí é interessante também, a gente parte de uma pergunta ou de um problema, começa a se questionar, entende o narguilé, vê nas prateleiras ele está sendo vendido. Então, é interessante a gente entender quais são os fatores que influenciam na experimentação. Quais são as estratégias que são utilizadas. Uma delas é o uso de aditivos, que nós vamos ver mais adiante. Modismo, socialização e propagandas e tutoriais na internet. Todas essas estratégias que são utilizadas, e vocês podem comprovar, quem nunca comprovou, depois pode fazer uma pesquisa, elas estão descumprindo a legislação que nós temos no Brasil, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e toda a legislação vigente. E nós percebemos que, embora o Brasil seja modelo, sim, no controle do tabaco, as ações elas acabam se voltando mais para o cigarro. E mesmo nós temos a legislação, a Convenção Quadro, mas é como se o narguilé não fizesse parte de nada disso. Todas as estratégias que foram utilizadas em algum momento no passado para conquistar novos consumidores, tendo o cigarro como a estratégia, agora é utilizado para o narguilé. Por exemplo, o uso de aditivos que nós temos aqui, aliás, aqui, como eu disse, a Convenção Quadro, ela está tudo em descumprimento com essa Convenção Quadro, porque foi um tratado que o Brasil e mais 191 países assinaram, se comprometendo a adotar medidas de controle do tabaco para proteger gerações presentes e futuras. Só que a forma como o narguilé ele é comercializado, ele é oferecido, ele é exposto, ele é promovido, ele descumpre praticamente todos os artigos da Convenção Quadro. Por exemplo, os aditivos que são utilizados no narguilé, o mais famoso é o mácil, que é um tabaco, uma espécie de tabaco adocicado. Para quem lembra também, nós tivemos há algum tempo aí os cigarros adocicados, cigarros com sabor de menta, que hoje é totalmente proibido, não pode oferecer, porque não se pode oferecer um produto como se ele fosse algo benéfico para a saúde. Por outro lado, esses aditivos que são utilizados, eles tornaram ele muito mais aceitável devido ao sabor doce. E esses aditivos, eles são preferidos principalmente dos jovens e facilitaram, inclusive, a comercialização. E eles começaram a se tornar popular nos anos 90, porque o narguilé ele não é um equipamento novo, ele data do século XIV, há muitos anos já havia. Mas começou assim, existem várias teorias sobre a origem do narguilé, mas ele foi um produto utilizado, ele tinha uma função específica, fumava-se cânhamo, pasta, e ele foi aperfeiçoando, surgiram narguilés que eram feitos a partir da casca do coco, e foi, mas mais recentemente, a partir dos anos 90, que ele se popularizou principalmente por conta desse aditivo, que é um tabaco adocicado, e toda a forma começou a promover esse produto e atraiu principalmente os jovens. E aí a gente percebe também o modismo e socialização, porque existem produtos para jovens, para mulheres, principalmente aí nós estamos vendo um exemplo, é a venda fácil na internet, um produto que ele é bem assim voltado para as mulheres, para quem gosta, ele tem um design diferenciado, permite que se faça algumas combinações, e ele se tornou mais atraente, principalmente devido à estética. Ele é mais delicado, são aparelhos mais delicados, voltados principalmente para o público feminino, para as mulheres, porque algumas mulheres consideram que realmente essas são pesquisas que foram feitas com alguns universitários de outros países, porque no Brasil realmente nós temos poucas pesquisas. Eu acho muito interessante vocês que estão assistindo, de repente se interessem por fazer mais pesquisas nessa área, principalmente com o público escolar, com o público universitário, mas se percebeu que para as mulheres o ato de fumar narguilé, ele é um pouco mais atraente do que fumar cigarro. Então, tudo isso é utilizado para produzir produtos mais para as mulheres.
E ainda falando sobre modismo, está também muito comum locais em que as pessoas se reúnem para consumir narguilé. E depois nós vamos ver que esses locais, embora são permitidos, é preciso pensar também na saúde do trabalhador que frequenta esse local, porque ainda que haja um local destinado para o consumo de narguilé, e as pessoas que estão ali, elas estão cientes, elas estão consumindo, e o trabalhador, porque geralmente esses locais, eles têm pessoas que ali trabalham, e a saúde desse trabalhador precisa ser preservada. E aí, continuando nas estratégias, as propagandas tutoriais na internet, porque não existe uma regulação. Da mesma, por exemplo, se é proibida a venda, você pega um maço de cigarro, você vê que é proibida a venda para menores, você percebe que é proibida a venda para menores, é proibida a exposição do produto em determinados locais, é proibido oferecer na internet e tal. Com relação ao narguilé, não tem nada disso, não existe essa regulação. Ele é oferecido, inclusive promoções, aos menores têm acesso, e isso está em desacordo com artigos da Convenção Quadro, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a lei federal que proíbe oferecer produtos para menores, está em desacordo. Então, a gente já conhecendo isso, é interessante, assim, não basta conhecer o problema, a gente precisa saber, em algum momento, de que forma nós podemos desenvolver ações baseado nesse descumprimento da legislação. E aí, passou 2. Outra questão também são as advertências. Como vocês podem perceber, não existe nenhuma advertência naqueles equipamentos de narguilé. Existem sim, por exemplo, se a pessoa vai comprar o carvão ou fumo, alguma coisa, vem lá a advertência, mas nós devemos sim começar a exigir das autoridades, da própria Anvisa, que assuma essa responsabilidade de que os próprios equipamentos, e mais para frente eu vou mostrar um exemplo, aquele equipamento, os acessórios que eles tragam essas advertências, que todas essas advertências aí ao lado, obrigatoriamente devem vir nas embalagens de cigarro ou de produtos para tabaco. Mas é interessante, ou é importante que isso também venha nos equipamentos, porque muitos estão consumindo sem acreditar que é um produto seguro. Outro problema também que a gente segue percebendo a venda em qualquer local, na internet, próximos de escolas, equipamentos totalmente sem padronização, e eles são oferecidos todos coloridos, e além de tudo, a maioria não trazem rótulos, os que trazem rótulos são rótulos incorretos, eles não trazem toda a informação que deveria trazer, e isso deve ter, sim, uma atenção por parte daqueles responsáveis pela fiscalização. Principalmente aí pensando em estabelecimentos próximos de escola. É interessante que se faça um trabalho para que isso não ocorra, justamente pensando que a estratégia é ter novos consumidores jovens. E outro problema sério também é a existência de uma legislação com relação à higienização, desinfecção dos produtos. Então, as pessoas acabam compartilhando, mesmo que haja troca da piteira, as pessoas elas acabam compartilhando o equipamento sem se preocupar com a higiene, com a possibilidade de transmissão de doenças. Como não existe essa regra, não existe uma norma, há sempre esse risco das pessoas contraírem doenças utilizando o narguilé. Outro também, esse não é tão popular, que é o narguilé eletrônico. Por quê? Porque o objetivo do narguilé é justamente a socialização. E o narguilé eletrônico é como se fosse uma caneta, tem vários sabores, a pessoa é de fácil manuseio, a pessoa transporta. Ele não traz aquela característica tradicional do narguilé, que é a socialização. Então, cada qual usa o seu. Então, ele não é tão popular quanto o equipamento que foi apresentado nessa aula. Outra forma de consumir são essas pedras. É uma forma, digamos assim, customizada de consumir o narguilé. Que no lugar, ali vocês viram, no lugar do fornilho, aqui nessa parte superior, pode-se fazer o seguinte, que é uma forma agradável que alguns inventaram para consumir, que é retirar o fornilho, substituir por uma fruta, por exemplo, uma laranja, e inserir essas pedras.
Essas pedras, elas formam uma nuvem de fumaça semelhante à produzida pelo tabaco com gotas de aerosol. A ideia é de que não fazem mal, mas isso é necessário que sejam feitas muitas pesquisas sobre esse assunto, porque as pessoas elas acabam consumindo, principalmente porque a fumaça é bonita, a fumaça é aromática, existe toda aquela magia em torno, e muitas pessoas elas acabam de alguma forma causando mal e às vezes até se tornando dependentes. Então, continuando a apresentação, como nós estávamos vendo aqui, essa é mais uma forma de consumo de narguilé, de apresentação do narguilé, que são essas pedras aromáticas que podem ser utilizadas assim com pequenas gotas de aerosol. Porém, existem algumas evidências de que essas pedras elas podem, sim, de alguma maneira, ter substâncias cancerígenas, mesmo que sendo vendidas como que as essências sejam vendidas como livres de tabaco e nicotina. Aí, diante de tudo isso, dessas questões que são apresentadas, as pessoas, aí fica aquela pergunta, mas afinal, será que o narguilé ele causa dependência? Essa é uma pergunta que pode levar também a alguns questionamentos, ou melhor, alguma prática, um profissional de saúde. Vamos pensar o seguinte, imagina assim, uma pessoa que procura a unidade de saúde, ela pode, de repente, dizer que ela está com algum problema respiratório. E aí o profissional de saúde, ele pode perguntar assim, uma abordagem breve, pode ser qualquer consulta, ele pergunta, você fuma? E aí a pessoa pode dizer, não, porque a pessoa ela vai associar fumar a cigarro. Então, é muito interessante que os profissionais perguntem também, você fuma narguilé ou narguilé? Porque aí pode ser que a pessoa, ela pode, sim, eu consumo narguilé durante o fim de semana, algumas vezes. Isso que a gente percebe. Embora nós tenhamos um programa que trata o tabagista, nós temos leis, mas a gente percebe que parece que todas essas ações elas são voltadas principalmente para a questão do cigarro. E agora a gente tem que pensar também na questão do narguilé, para envolver, para incluir também, porque nós já temos aí relatos de pessoas, não tem assim estudos mais profundos, mas relatos de pessoas que sentem que são dependentes de narguilé estão procurando as unidades de saúde. E aí é que tem essa questão que é importante ter já essas informações, porque alguns estudos mostram evidências consistentes de que o narguilé ele causa, ele induz a dependência, justamente porque o tabaco, muitos dos tabacos utilizados no narguilé, eles têm nicotina, e a nicotina qualquer um sabe, qualquer um que tem conhecimento aí, que trabalha com o programa, ou que já leu, que tem o hábito de ler, sabe que a nicotina pode causar dependência e consequentemente, essa síndrome de abstinência, a pessoa ela pode, quando tenta parar, ter todos aqueles sintomas de fissura, mudança no comportamento, então ela sente. E também já existem alguns estudos, dando conta de que muitas vezes as pessoas, o fato da pessoa começar a consumir narguilé, com o tempo ela passa a consumir cigarro, porque como ela não pode transportar o equipamento para todos os locais, então também é uma forma de introduzir a pessoa nesse hábito de consumo de tabaco. Também já se percebe que a nicotina, a nicotinina estão presentes ali, e a pessoa que consome narguilé, geralmente uma sessão, ela dura em média. E nesse período, a pessoa consome um número muito elevado de nicotina, cotinina, e esses produtos, eles ficam mais tempo circulando no organismo. É por isso que, às vezes, a pessoa que consome o narguilé, ela não necessita usar esse produto com tanta frequência quanto o cigarro, porque o tempo que ela ficou na sessão de narguilé é como se ela já fizesse uma espécie ela já tem uma reserva de nicotina no corpo. E algumas revisões mais recentes, elas dão conta de que fumar o narguilé durante uma hora, ela equivale a fumar 10 cigarros ao dia. Mas aí vem outra questão, que inclusive nesse livro, nessa obra que eu apresentei para vocês, é muito importante ler com atenção vários artigos, que existe também algumas controvérsias com relação a esse método, aos métodos que são utilizados para detectar. Afinal, fumar cigarro equivale a quanto de narguilé? Porque os testes eles são feitos com máquinas. E para testar, por exemplo, a equivalência de narguilé e cigarro, os métodos são distintos. Para o cigarro usa um método e para o narguilé usa outro tipo de método. Então,
E as máquinas, elas, por mais que tentem, elas estão simulando o comportamento humano, mas não é tão... Claro que a máquina, ela acaba fazendo aquilo, ela está programada. Mas, no geral, revisões científicas, elas dão conta, sim, de que fumar narguilé, ele equivale, na verdade, a 10 cigarros ao dia. E aí, bom, nós estamos falando dos problemas, é interessante a gente entender, saber que tem estratégias, como todos aí, qualquer um que quer vender um produto tem as estratégias, que está se disseminando, que existe uma legislação. Mas aí é importante a gente pensar o seguinte: não basta conhecer os problemas, a gente precisa começar a pensar nas soluções, com profissionais que somos, independente aí da formação, como que a gente pode mudar uma realidade? Afinal, é esse o nosso propósito, mudar uma realidade. Mas de forma metodológica, de uma forma, elaborar um plano, contar com parceiros, porque ninguém muda uma realidade por conta. O profissional da educação, ele vai trabalhar de uma maneira, ele tem as limitações. O profissional de saúde também, mas nós temos também o quê? Os legisladores, nós temos pessoas, uma série, podemos fazer um trabalho que é um trabalho intersetorial, para que nós tenhamos êxito nas nossas ações. E aí, a gente percebe que, se a gente elaborar planos de ação com base no que foi apresentado, no que está sendo apresentado, nós temos que pensar o seguinte: cada um aqui pode se identificar com uma linha, mas todos aqui estão, de certa forma, interligados. Nós podemos estimular ações de prevenção e promoção à saúde. De que maneira? A gente vai ver depois, nos próximos. Fazer cumprir a legislação que já existe. Quem são os responsáveis por fiscalizar? Quem são os responsáveis não só por cumprir a legislação, mas elaborar projetos de lei? Nós percebemos que em Mato Grosso nós temos alguns municípios que informaram que tem legislação de controle voltadas para o narguilé, mas nós não temos uma lei estadual. Então, é importante para que a gente faça uma articulação com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que é importante sim que a gente tenha, porque a legislação é que se permite fazer a fiscalização. É importante monitorar o uso através de pesquisas e estudos, nós precisamos de dados. Vocês viram no início que foram apresentados a Pesquisa Nacional de Saúde e a PENSE. E existem várias outras, mas foram pesquisas feitas com um público específico, por exemplo, estudantes de odontologia, estudantes de medicina, estudantes de determinada escola, foi feito um recorte. E é importante que tenhamos pesquisas mais abrangentes, pesquisas que possam trazer o que faz uma pessoa se tornar dependente, afinal. E se realmente as pessoas se sentem que, de alguma forma, está havendo uma mudança de comportamento. Importante também proteger a população contra a exposição à fumaça. De que maneira? Nós temos legislação que proíbe o consumo de tabaco em ambientes fechados. É fazer valer essa legislação. Quem é responsável pela fiscalização no município? E, além de tudo, oferecer ajuda para a cessação, que é oferecer o tratamento para quem deseja parar de fumar. E aí, desmembrando um pouco, detalhando um pouco mais sobre essas ações, se a gente fala em ações educativas, programa de controle do tabagismo, para quem trabalha, sabe que no ano nós temos 2 ações pontuais, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é o 29 de agosto. Esse aqui é uma imagem do ano passado, vocês veem aqui, que trabalhou realmente a questão do narguilé e o quanto ele faz mal para o pulmão, para o sistema respiratório. E para esse ano, não podia deixar de ser, trabalhou a questão da Covid, que de alguma forma está relacionada ao consumo de narguilé. De alguma forma, o narguilé pode vir a agravar a situação. Então, nós temos essas 2 ações, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, que é 31 de maio, não ficou aqui na hora. Dia Mundial Sem Tabaco é 31 de maio, Dia Nacional de Combate ao Fumo é 29 de agosto, que é na próxima semana. E mesmo com pandemia, existem municípios que realizam ações, e eles estão realizando ações de forma virtual. É muito importante registrar essas ações, a gente consolidar as ações até para estimular mesmo a ação educativa, porque as unidades, elas podem até oferecer o tratamento, mas nós precisamos pensar como prevenir, como trabalhar a promoção à saúde e várias outras ações até para evitar que aumente muito o número de pessoas buscando unidades de saúde. Então, aí, concluindo a apresentação, essa ação educativa é muito importante para que a gente possa mobilizar a população.
Uma outra estratégia, ainda continuando, que está inclusive no artigo 12 da Convenção Quadro, que eu citei para vocês, que é o documento que regulamenta todo o controle do tabaco, é reduzir, quando a gente educa, sensibiliza, informa profissionais, nós vamos reduzir a prevalência da desinformação. Porque é muito comum as pessoas, pensando aí no narguilé, que eles acham que existe a crença de que se passa pela água, não faz mal, então ele está se transformando quase como um brinquedo para adolescentes. É importante levar essa informação. De alguma maneira, a gente pode organizar cursos capacitando profissionais da educação, profissionais da saúde. Essa informação ela possa chegar também aos pais, porque muitas vezes os pais eles não conseguem, eles não entendem o quanto isso pode ser danoso para os filhos. Acham que aquilo é só um passatempo. Outra estratégia, para quem conhece, muitos aqui devem conhecer, é trabalhar o programa Saúde na Escola, trabalhar esse tema no programa Saúde na Escola. Em Mato Grosso, nós tivemos, na última adesão do programa Saúde na Escola, 139 municípios aderiram ao programa. E uma das ações, vocês, quem conhece, em algum momento vai ver, tem lá, da portaria 1055 de adesão, uma das ações é prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. Aí podemos aproveitar essa oportunidade para trabalhar o narguilé, trabalhar com adolescentes, desenvolver materiais, informar, porque essa ação ela ficou entre as 5 prioritárias do programa Saúde na Escola. É uma forma também de trabalhar de forma intersetorial, saúde e educação, e cumprir as metas do programa Saúde na Escola, e mais do que isso, informar e trazer e reduzir, trabalhar várias outras questões para que a gente possa reduzir a prevalência de consumidores de narguilé. Outra ação também interessante é esse aumento regular de impostos, mas aí a gente pode perceber, tá, mas o que eu tenho a ver com o aumento regular de impostos? Nós temos tudo, porque os responsáveis são legislativo e executivo, que nós é que votamos. E para quem acompanhou nesse governo atual, houve aquela discussão para reduzir. Aí era diferente, era reduzir o imposto sobre o cigarro, sob a alegação de que reduzindo o preço elevado, ele aumentava o consumo de produtos ilegais. Então, houve toda aquela discussão e convenceu que não, que aumentar o imposto, ele é um dos fatores que ajudam na redução da prevalência. E isso também pode ser feito para produtos do narguilé, envolvendo, inclusive, os acessórios. Movimento para que haja um aumento de impostos para dificultar o acesso ao produto, aos equipamentos, aos acessórios. E o artigo 8º da Convenção Quadro é aquele que fala sobre a proibição. Nós temos o artigo 8º da Convenção Quadro e nós temos uma legislação federal que proíbe o consumo de tabaco em ambientes fechados. Mas quando se fala isso, novamente eu reforço, é como se fosse proibido só o cigarro. É claro que existe locais que, tabacarias, por exemplo, tem lá, quando a gente percebe, existe como se elas tivessem permitido o consumo de narguilé naquele ambiente, que é assim, proibido o consumo para esse fim. Mas nós temos que fazer um movimento para que seja totalmente proibido o consumo de narguilé em ambientes fechados. Por quê? Porque, como eu disse, nesses ambientes existem os trabalhadores. E cabe a quem? Quem que nós devemos mobilizar? O legislativo, nós precisamos ter leis que proíbam, a vigilância sanitária, as vigilâncias para fiscalizar, e as áreas responsáveis pela saúde do trabalhador, para preservar justamente a saúde de quem está naquele local, que trabalha, mas que não é consumidor de narguilé. Nós temos essa lei. Então, esses estabelecimentos, eles podem, estabelecimentos que são registrados como tabacarias, lá eles podem permitir o consumo, ainda podem permitir, desde que adotem isolamento, ventilação. Isso a gente pensa que uma época também eram permitidos os fumódromos com relação ao cigarro, mas aí chegou-se à conclusão, algumas pesquisas mostraram que o fumódromo, ele não isolava a fumaça. E a gente também precisa utilizar isso para que não haja esse consumo de narguilé em ambientes fechados, em hipótese alguma.
Aqui, fiscalização, ainda falando, porque existe uma portaria ministerial, essa 2647, que é justamente para proteger o trabalhador, que ele não ele, de alguma forma, ele vai sofrer com um tabagismo passivo. Falando um pouco mais, pensando na Convenção Quadro, outras estratégias que nós podemos utilizar, aí voltando um pouco, esse aqui nós temos, no último Fórum SUS, o Fórum SUS, quem do Mato Grosso sabe que nós temos o Fórum SUS, que ele é disponibilizado, e nós temos um estadual que, com perguntas específicas que nós achamos interessante. E uma das perguntas é sobre o consumo de narguilé. E nesse último Fórum SUS, dos municípios que responderam, nós tivemos a informação de que 22 municípios aí elencados no estado, eles têm alguma legislação de restrição ao consumo de narguilé. Então, eles estão atendendo ao artigo 8º da Convenção Quadro. Porém, como eu já disse, nós não temos nenhuma lei estadual. Para o próximo Fórum SUS, a gente vai continuar com essa pergunta, quem sabe, porque, infelizmente, nem todos os municípios, nós gostaríamos que os 141 municípios respondessem ao Fórum SUS para que a gente tivesse uma visão geral do estado. Então, esse aqui é com base naqueles municípios, nos 90 e poucos municípios que responderam ao último Fórum SUS, dos 90, eu não tenho o número exato aqui, mas 22 informaram. Então, principalmente aqui nós temos as cidades próximas, Cuiabá, Várzea Grande, que elas têm alguma legislação de proibição ao consumo de narguilé. Aí são legislações diferenciadas, mas é muito importante que o município tenha essa legislação para que possa cobrar. E aqui que eu falei para vocês que seria interessante, para atender ao artigo 10 da Convenção Quadro, que os equipamentos eles tivessem as advertências que nós damos nas embalagens do cigarro. Inclusive, esse é um exemplo da Turquia, que, seguindo até o mesmo padrão das embalagens, as imagens de advertência, elas vêm frente, verso, ocupando, existe um padrão. E essa seria, nós temos que exigir da Anvisa, que é uma agência que tem a missão de regular, fiscalizar e controlar os produtos e serviços que envolvam riscos para a saúde pública, entre eles os derivados do tabaco. Ela foi criada em 99. Então, a gente tem que começar a exigir que os equipamentos que haja uma resolução, um movimento, assim, porque a Anvisa ela também trabalha com essa demanda, ela precisa ser demandada, nós precisamos entrar na página da Anvisa, tem formulários para se preencher, tem também, eu falo aqui Anvisa, mas tem também, nós temos que começar a participar dessa questão do entrar nas páginas do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, preencher, fazer sugestões de projetos de lei, para que, afinal, nós temos lá os nossos representantes, que são lá para elaborar leis que possam beneficiar a sociedade. E também nós temos que ter um movimento para que haja proibição do uso de palavras, símbolos e outros produtos que possam levar a conclusões equivocadas. Por exemplo, às vezes o narguilé é vendido como um produto saudável, como um produto com uma opção para quem não quer fumar, mas isso é uma propaganda enganosa, dá uma falsa impressão de que, às vezes, uma marca é menos prejudicial do que a outra, mas, no final, todas as marcas acabam sendo, de alguma maneira, prejudiciais. E aí, falando de tratamento, que a gente voltando os planos que a gente pode pensar, e vocês que estão pensando, a gente já está conhecendo melhor essa questão do narguilé, sabemos que podemos desenvolver ações educativas, vamos ver aí qual é a legislação que existe no município, legislação federal, vamos estimular os vereadores e tal, mas também alguns aqui podem se identificar com a questão do tratamento, profissionais que atendem e que já perceberam que, ou não, ainda não pararam para pensar que, às vezes, existem pessoas que estão ali frequentando a unidade de saúde e que eles consomem narguilé e que eles apresentam algum problema. É interessante já começar a perguntar durante as consultas, consome, buscar, porque não existe um protocolo de atendimento. O que são feitos, os locais que atendem dependentes, pessoas que já se consideram dependentes de narguilé, é o protocolo da cessação de tabagismo que é usada para o cigarro. Para quem conhece, sabe aí que nós temos esses manuais, que a pessoa que busca a unidade de saúde não é simplesmente passar por uma consulta e tomar medicamento. Ela participa das sessões,
E aqui nós temos os modelos de manuais que são distribuídos no primeiro mês, justamente para mudança de comportamento. E nesse momento, o que é recomendado é que as pessoas, que o tratamento ele siga o mesmo modelo, como eu disse, para a cessação do cigarro. E que tenha, além da consulta, a terapia cognitivo-comportamental, porque aí, se pensar bem, existem questões específicas do narguilé que a gente não observa no cigarro. É muito comum, eu até vejo, às vezes, as pessoas compartilham fotos de adolescentes jovens consumindo. É sempre assim, 2 ou 3 consumindo narguilé. A água, por exemplo, existe toda aquela fumaça, isso tudo são aspectos que precisam ser considerados nessa terapia cognitivo-comportamental. Reflexões sobre os aromas e sabores, compartilhamento de narguilé com os amigos, porque o objetivo é a socialização. Como se trabalhar isso? Existe uma atmosfera que gira em torno do usuário, como confraternização, geralmente o narguilé está associado à confraternização. Existe esse padrão de comportamento compensatório que pode ocorrer, a pessoa pode reduzir o consumo de narguilé, trabalhar esse enfrentamento de situações gatilho, por exemplo, a pessoa evitar momentos ou algo que possa fazer com que ela novamente faça uso do narguilé. E esse tratamento, como eu disse, a experiência adquirida com as intervenções de cessação de fumantes de cigarro, que deve ser usada nos próximos estudos sobre o tratamento de dependentes de narguilé, adaptadas às especificidades do produto. Aqui é um questionário que nós temos para a cessação do cigarro, nós temos a teste de Parkinson. Esse aqui é uma adaptação do teste de Parkinson para o narguilé, por exemplo, faz aquela pergunta: quantos narguilés você fuma por dia? Aí resposta: nenhum. Aí a pontuação 0, meio fornilho, mais que um fornilho. E aí vai fazendo a pontuação. Você traga enquanto fuma? Aí novamente, nunca, raramente. Você acha difícil não usar tabaco? E vai fazendo. Você usa o narguilé com mais frequência? Então, são essas 6 perguntas. E com base nas respostas, nós temos aqui, soma tudo. E aí, se o resultado 0 a 1, a dependência da nicotina é baixa. Se for aí 2 a 3 pontos, a dependência é moderada, e 4 a 7 pontos é uma dependência alta de narguilé. E aí também, retomando até o que foi apresentado no começo, é muito importante que sejam feitas pesquisas na população brasileira para identificar, inclusive, pode ser até alguma doença decorrente do consumo do narguilé, que podem também ser provenientes de peças e acessórios. Nós vamos ter o retrato real dos usuários que são expostos. E é fundamental, sim, que a gente tenha essa medição epidemiológica, até para comparar tendências. E na sequência, eu não vou detalhar, mas vou mostrar numa sequência de slides, 33 perguntas que foram elaboradas por experts em narguilé, que seria uma espécie de um modelo de questionário que pode ser utilizado para fazer pesquisas, para verificar, por exemplo, aqui olhando esse questionário, algumas sugestões para avaliação, para avaliar, como eu disse, é importante monitorar e avaliar, está aqui um modelo de questionário. Esse questionário, ele tem, assim, alguns tópicos, principais padrões de uso, aí que estão as questões: você fumou narguilé, se responder sim, vai seguindo. Então, principais padrões de uso, dependência e cessação. Em sua opinião, quão dependente você está do narguilé? Aí a pessoa vai respondendo, tal. Padrões de dependência e cessação, 8, 9, você pretende parar de fumar narguilé? Alguma vez você já recebeu conselhos? Aí outro tópico, exposição. Qual é a média de tempo que você geralmente gasta numa sessão de narguilé? Menos de 30, de 30 a 60, mais de 60? E quantos fornilhos você geralmente fuma por mês? Porque o que mede é aquele fornilho, que foi o que apresentei para vocês, que vem na parte superior, onde são inseridos o tabaco ou o fumo sem nicotina. Quantos dias você fuma, e aí vai seguindo. Outro itens relacionados a outras formas de uso, que você costuma usar no narguilé, tabaco aromatizado, com quem você fuma, você costuma compartilhar. O narguilé te ajuda a socializar, qual é o primeiro? Eu não vou ler todos, porque vai ficar na apresentação. Também um item sobre política e regulação. Onde você costuma obter o narguilé e seus produtos e acessórios? É importante para saber onde é que a pessoa, quais são os locais em que a pessoa realmente, que são assim mais populares na aquisição desses produtos e acessórios de narguilé.
Onde você costuma fumar? Em casa, amigo, locais públicos? E aqui a última, esse questionário, ele pode ser feito para ter, né, mesmo essa tendência, para que a gente tenha aí, claro, a metodologia, tem que ter uma metodologia de pesquisa, pode-se, inclusive, fazer isso numa unidade de saúde, claro, que aí adaptada ao tempo, ao profissional disponível, porque aí já vai ter naquele retrato de qual é o estilo, quais são as pessoas que são dependentes de narguilé. E aí, com base nessas perguntas, tem a definição. Fez o questionário e aqui, assim, definição dos principais perfis. Se ele nunca fumou, ele é não fumante. Se ele é fumante atual, porque ele fumou narguilé pelo menos uma vez no mês passado. Fumante diário, semanal. Ele fuma pelo menos uma vez por semana, mas não todos os dias. Fumante mensal, ex-fumante. A idade em que ele começou é muito importante. O número de narguilianos e a cessação, né? Em qual tópico, fazendo a pesquisa, poderia ver em qual tópico que a pessoa se enquadra em base nessas respostas. Então, baseado no que foi apresentado, em resumo, que a gente começou, narguilé, o que sabemos, e aí a gente pode também pensar assim, narguilé, o que fazemos, o que podemos fazer com base em conhecimento. Vamos buscar mais informação, ou já temos informação suficiente para começar a desenvolver algumas ações no município? Por exemplo, os profissionais de saúde. É muito importante adotar a abordagem breve durante a consulta, perguntar, dar suporte aos que desejam parar com narguilé, informar sobre os males através de ações de educação e saúde. Aqui é apenas um pequeno exemplo. Profissionais de educação. Importante trabalhar esse tema nas aulas, e uma das estratégias é o programa Saúde na Escola, que é um programa já reconhecido, ele foi criado através do decreto, aderiu, tem lá o tema, então trabalha, é interessante trabalhar essa ação. Órgãos colegiados, por exemplo, os conselhos, colocar o tema em pauta, na defesa do direito da criança e do adolescente. Jovem também, porque é muito comum a gente ouvir falar que é dependente, quando fala em drogas, muitas vezes a associação é com maconha, cocaína, nem sempre há uma associação com narguilé ou mesmo cigarro, mas muitas vezes pode ser que a pessoa comece, é um começo, e ela pode depois querer experimentar outras drogas, então que se trabalhe isso. Os parlamentares apresentar projetos de lei sobre o tema, e a gente também cobrando dos nossos parlamentares, pegar lá o endereço, mandar sugestão, e os centros de pesquisa, estimular o desenvolvimento de pesquisas nessa área, que nós precisamos ter um cenário, mas com base em estudos. Nós percebemos aí, nesse período aí mais recente, falando o quanto a ciência é importante, então, fazer estudos com uma metodologia, que tem um acompanhamento, é uma forma também de se distanciar das crenças, porque às vezes, imagina assim, se alguém chega e fala, o narguilé não faz mal porque a água passa pela fumaça. Se nós não temos um estudo para comprovar que isso não é verdade, a crença acaba sendo mais forte e predomina. E a sociedade em geral, ela precisa participar ativamente desse processo, formalizando denúncia para a Anvisa, cobrando dos parlamentares e órgãos de fiscalização o cumprimento da legislação, sobretudo a Convenção Quadro. São algumas sugestões. E considerações finais, nós percebemos aqui de forma inequívoca que o narguilé, a forma como ele é comercializado e promovido, ele está em desacordo com as recomendações da Convenção Quadro para o controle do tabaco. Então, é preciso repensar as ações e rever a legislação relativa ao narguilé. Percebemos que, ainda que haja uma legislação que proíba o tabaco e cigarro, é preciso que tenha outra proibindo o narguilé, com todas as letras. Sugerimos também caminhos a serem percorridos, baseados na Convenção Quadro e na legislação, para subsidiar o controle no Brasil, em Mato Grosso, nos municípios. E todas essas ações, elas têm um potencial para impactar na queda da prevalência, da iniciação e redução da mortalidade. É importante, sim, que a gente faça essas reflexões e a gente tem aí, leitura também é muito importante, eu deixei aqui um quadro com a leitura complementar, quem nunca leu a Convenção Quadro, é interessante conhecer, o decreto de criação do PSE, protocolo de diretrizes terapêuticas do tabagismo, que é o mais recente, e uma nota técnica sobre o uso do narguilé, também, vocês encontram na página da Anvisa, e
A apresentação, eu encerro a apresentação, mas assim, estamos dispostos tanto a responder perguntas nesse momento, quanto a começar, através dos nós temos aqui as referências regionais, começar a pensar em estratégias para tornar possível ações, colocar em prática algumas das estratégias que nós apresentamos nessa aula. Encerro, nesse momento, a apresentação. E temos a primeira pergunta da Marcela. A Marcela pergunta se precisa mais conscientização na família e no adolescente. Eles acham que isso não vai prejudicar eles no futuro. O que fazer com essa realidade? Então, é por isso que foram apresentadas sugestões para se trabalhar com educadores, com escola, porque nós percebemos que, até eu falo como pedagoga, que não adianta a gente fazer, por exemplo, aqui, é um trabalho que a gente apresenta para profissionais ou até a sociedade. Mas não seria essa a estratégia para se trabalhar com adolescentes, com jovens. Eles precisam, de alguma forma, se sentir parte daquele processo. Por isso é que o trabalho ele precisa começar com professores, e aí é pensar estratégias, inclusive existem cadernos que podem ser localizados no próprio Ministério dos Governos, para se trabalhar com essa população, que é uma população mais, eu diria assim, vulnerável, tanto porque acaba sendo, de alguma forma, alvo da estratégia, e também porque é uma população que ela está naquela fase da experimentação. Então, não existe uma fórmula mágica, chegar e falar, nós vamos distribuir folhetos, nós vamos distribuir o que pode se pensar também muito essas redes sociais. De que maneira? Eu sei que existem algumas referências a esses youtubers, que eles muitas vezes aparecem falando mal do cigarro eletrônico, por exemplo, esses que a juventude segue. É também uma estratégia, da mesma forma que quando aparece um youtuber consumindo narguilé ou cigarro eletrônico, por exemplo, ele pode influenciar. Então, eu até gostaria muito, aqui está o endereço eletrônico, para essas pessoas que fizeram sugestões, eu gostei muito, para que encaminhasse, para que a gente possa elencar sugestões, inclusive esse que falou do juiz, judiciário, é muito importante a presença do judiciário conosco. Como que a gente pode começar até das ações aquele município, em determinado município deu certo. Será que tem município aqui que está assistindo, que tem ação que é desenvolvida com adolescentes que deu certo? Podem mandar que a gente vai compartilhando, forma um documento único do resultado dessa apresentação e depois compartilha com os escritórios regionais de saúde. E quem é os escritórios ligados, por exemplo, da saúde e educação, a gente pode fazer e depois compartilhar com vocês sugestões com base em trabalhos que são desenvolvidos em outros municípios, que um município pode servir de exemplo para outro. Temos aqui uma colocação que a doutora Giuliani fez uma pesquisa rápida e compartilhou conosco, falando das cidades que possuem municípios que a lei proíbe o uso do narguilé em locais públicos e por menores de 18 anos. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso Vera, Várzea Grande, Alta Floresta, Rondonópolis, Nova Chavantina, Chapada dos Guimarães, Juína, Sorriso e na capital Cuiabá. Porém, infelizmente, nós sabemos que no Brasil existem leis que são cumpridas e leis que existem, mas não são cumpridas, e os agentes que são fiscalizadores, muitas vezes, fazem vistas pesadas, vista grossa para descumprimento da lei. Concluiu a observação, é que uma mudança de cenário, ela é muito lenta. Eu que trabalho há algum tempo no programa de controle do tabagismo, nas ações, eu sei que quando a gente faz uma pesquisa, sabe que no final dos anos 80, que começaram as ações educativas, o tratamento mesmo do tabagismo, ele começou recentemente, em 2002, que era só para referências, a partir de 2004, que ampliou. Olha o tempo. Então, para que a gente veja uma mudança de cenário, é preciso que tenha as ações, elas precisam ser regulares. No primeiro ano, fazer essa sensibilização, trabalhar, para que daqui a algum tempo, haja uma mudança. Porque realmente isso acontece não só com relação ao narguilé, existe sim a questão, até bebidas alcoólicas, a gente percebe que às vezes é vendido para menores. É um problema que, de certa forma, nos incomoda, e às vezes a gente pensa que é possível resolver, um só vai lá e resolve. Não, é possível chamar, tentar fazer um trabalho mais articulado com os envolvidos para mudar esse cenário. Inclusive, os
próprios conselhos? A gente sabe que tem conselho dos direitos da criança e do adolescente, do jovem. Como que esses conselhos poderiam, de alguma forma, sugerir, trazer, porque a proposta desses conselhos também é trabalhar principalmente com o conselho do jovem, trabalhar juntamente com os jovens. De que maneira pode pensar isso? Porque o jovem também precisa servir, ele precisa participar também das discussões. São algumas alternativas. A mudança é demorada. E o Francisco pergunta: falaríamos com todas as professoras ou teria uma estratificação para isso? Qual o melhor método para conscientização? Eu precisaria, por exemplo, quando a gente fala que a gente também precisa ter, de certa forma, nós, atualmente, pensando em trabalhos de prevenção e promoção, o nosso acesso à educação é por intermédio da própria Secretaria de Educação. E aí a Secretaria de Educação, por exemplo, para quem aderiu ao PSE, existem referências nos municípios que são profissionais de saúde e educação que planejam juntos, justamente para que considere as especificidades dos municípios. Então, eu precisaria também saber de que município fez a pergunta, até para referenciar, porque nos municípios, exceto 2, mas em 139 municípios, existem grupos dos municípios que aderiram ao PSE, que planejam ações direcionadas aos estudantes. E é sempre assim, por exemplo, um curso, ele precisa ser pensado de que maneira que vai chegar aos educadores, mas quem participa também, a educação precisa estar junto conosco. A saúde leva o conhecimento e a educação até para ver se existem centros de formação de professores, quando se trata do Estado, nos municípios. É tudo para se planejar e levar essa proposta de atuação. Ninguém vai obrigar, mas uma proposta é sempre bem-vinda para os profissionais trabalharem esse tema. Eu quero agradecer aos que pararam para assistir. Eu acho assim que existem muitas outras atribuições e sempre tem aqueles que param, mas quem não conseguiu, eu já avisei, a aula vai ser gravada, as pessoas vão poder assistir em um momento mais adequado, porque a informação é muito importante. Mas esse momento também de receber o pessoal que participou, que traz esses comentários, essa contribuição, é muito bom para a gente, porque cada qual vai aprendendo, a gente aprende com as outras pessoas, com a experiência das outras pessoas. Eu agradeço, eu peço, pode mandar algumas sugestões, se identifique, se são da saúde, educação, não é nenhuma coisa, não é de nenhum desse setor, mas que também tem interesse no tema, porque aí a gente pode começar a pensar. Uma das estratégias que eu vi é o EAD, mas podemos também pensar em outras estratégias, utilizando essas ferramentas, enquanto não é possível fazer algo presencial, para continuar trabalhando, mas de uma forma, vimos que é possível trabalhar educação, legislação, mas podemos fazer também outros momentos temáticos, fazer a legislação especificamente, tá? E agora, a educação, como que a gente vai? Teve também aquela sugestão da fiscalização, então, há momentos em que a gente pode também deixar aulas temáticas para aprofundar melhor o tema com a contribuição de quem estiver, porque afinal uma mudança de cenário, ela deve contar com todos nós, cada um dando a sua parte. Eu agradeço também e acho que brevemente estaremos com outra aula, tá? Muito obrigado.